Bem, nós vamos começar falando de plano cartesiano, revisando plano cartesiano. O que seria plano cartesiano? É um método que foi criado pelo filósofo e matemático René Descartes, que trata-se de dois eixos coordenados, eixo X e eixo Y, tá? Em um plano comum, no caso, o plano aqui é a nossa folha. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos, por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, E, F, G, H, I, no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Então, o plano cartesiano, ele foi dividido, aqui, ó, tem o eixo Y, que é conhecido como o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é conhecido como o eixo das abscissas. Eles formam um ângulo de 90 graus entre si e divide o espaço em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, aqui, ó, eixo das abscissas, o eixo X. Aqui é o zero. Aqui, daqui para cá, eu vou começar a contar positivo, porque são retas numéricas. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai. E para cá é o eixo X, o lado negativo. Então, isso aqui é zero. Tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Só que tem que ter um espaçamento correto, gente, que eu estou fazendo mais ou menos. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim vai. Aqui é o eixo das ordenadas. Para cima, para o lado da seta é o sentido positivo. E para cá o negativo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí vai. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 7, e assim vai para baixo, para o lado negativo. Menos 8, e assim vai. Nós temos esses dois eixos coordenados. Então, tá aqui o plano cartesiano. E vamos retirar esses pontos do plano cartesiano. Então, o primeiro número que sempre aparece é em relação ao eixo das abscissas. E o segundo em relação ao eixo das ordenadas. Então, o primeiro número é sempre em relação ao eixo X e o segundo número em relação ao eixo Y. Então, tá. Quem seria o meu ponto A? Meu ponto A aqui, ó. Eu pego o A e desço aqui até o eixo X. Ele vale quanto? 5. E em relação ao eixo Y, ele é o número 6. Então, o ponto A é composto pela abscissa X valendo 5 e a ordenada Y valendo 6. Agora, o ponto B, cadê nosso ponto? Ponto B tá aqui. Em relação ao eixo X, eu não vou em Y, não. Primeiro, em relação a X, menos 4. Em relação a Y, menos 7. Então, é menos 4, menos 7. Então, eu sei que o primeiro número que aparece é X e depois é Y. O ponto C, em relação ao eixo X, menos 1. Em relação ao eixo Y, 4. Então, é o ponto menos 1 e 4. Primeiro sempre X, depois o Y. O ponto D, em relação a X, é 3. Em relação a Y, é menos 5. Então, é o ponto 3 menos 5. O ponto E, ele está em cima do eixo X. Aonde? No 8. Então, 8. Quando o ponto está em cima do eixo X, quer dizer que o Y vale 0. Porque você vai aqui, ó, o menos 8. A hora que você chega até o eixo Y, está justamente aqui no
0, que esse aqui é o ponto 0, 0, tá? Letra F. Letra F tá aqui, em cima do eixo X, valendo quanto? Menos 8. Se está em cima do eixo X, o Y vale 0, tá? Ponto G. Ponto G tá aqui também, em cima do eixo X. Tá em cima do eixo X, o Y vale 0. E o X vale aonde que ele tá em cima do eixo X? Menos 3. Ponto H. H tá lá em cima, ó. Tá em cima do eixo Y. Se tá em cima do eixo Y, aqui, ó. O X, que vale 0. Sempre o contrário. Se tá em cima do eixo X, o Y vale 0. Se tá em cima do eixo Y, o X vale 0. Então, tá em cima do eixo Y, então o X vale 0. E o Y é onde que ele tá? 0, 7. O I tá bem aqui no ponto de encontro das duas, dos dois eixos. Então, o ponto de encontro é a origem dos eixos coordenados. Ele é chamado da origem. Então, é o ponto 0, 0. Ok? Vamos pôr um ponto J aqui. Ponto J, vamos supor que em cima do menos 4. Ele não está em cima do eixo Y, quer dizer que o X vale 0. E o Y é onde que ele está em cima, menos 4. Tranquilo? Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui de como que a gente desenha esse plano cartesiano, ok? Então, tá aqui. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Então, tem o ponto A aqui, menos 2. Primeiro número que aparece é o X, o segundo é o Y. Então, menos 2 para o X está aqui, né? Porque o eixo X positivo está para cá, negativo está para cá. Menos 2 e menos 4. Menos 4 não está para baixo. Então, eu vou descer aqui do menos 2 até chegar ao menos 4. Ó. Aqui não é o menos 4. Eu desço aqui e formo o ponto A. O que eu falei? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, o ponto A está no terceiro quadrante. Vou pôr o terceiro aqui. Então, ponto B, 3 e 1. Então, o X valendo 3 e o Y valendo 1. O X, primeiro eu vou no X. X valendo 3 e vou subir até o Y valendo 1. Isso aqui é o ponto B. Ponto B, ó, primeiro quadrante, que aqui não é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, tá no primeiro quadrante. Vamos ver, 0, se o X vale 0, o ponto tá em cima da reta Y. Aonde? No número que aparece, 6. Então, o ponto C, X valendo 0, é aqui. Tá no primeiro ou no segundo quadrante? Não, ele está sobre o eixo do eixo Y. Então, que é o eixo das ordenadas. Então, está sobre o eixo Y. Ele não está nem no primeiro, nem no segundo quadrante. Ele está sobre os eixos, tá ok? Então, quando acontecer de estar em cima do eixo X ou do eixo Y, você fala que está sobre o eixo das abscissas do ordenado. Você não fala que está no primeiro e segundo quadrante, tá ok? 8 e menos 7. 8 para o X está aqui. Menos 7 não está para baixo, então eu vou aqui do 8 até o menos 7. O menos 7 está aqui, ó. Onde que der o encontro, esse aqui é o ponto D. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Ok? Ponto E, 9. Então, vamos pôr 9 e 3 aqui, ó. 9 e 3. 9 e 3. Ó. 9 e 3 é o ponto E. Ele está onde? No primeiro quadrante.
Então, 1 do segundo quadrante, vamos criar um ponto F aqui. Seria menos 3 e 4. Primeiro é o menos 3, que é o x. Menos 3 tá aqui. E até chegar lá no 4. A gente tem que subir retinho, tá? Pra mim, esse aqui é o ponto F. Ele tá em qual quadrante? Primeiro, segundo quadrante. Tranquilo? Então, ensinei vocês como que coloca e como que retira os pontos no plano cartesiano. Agora sim, que recordamos sobre plano cartesiano, a gente vai poder falar sobre distância entre dois pontos. Qual que é a distância entre dois pontos?